Esse é o problema. Galera, muito bacana aí o off, né? Muito obrigado, a galera do Móvel de novo. Valeu, Matheus. Valeu, Roberto. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Beleza? Voltando aqui ao que interessa, o network foi muito bom, muito bacana. Muito obrigado de novo a todos por terem vindo. Agradecimento especial de novo ao Móvel por ter disponibilizado espaço, ter disponibilizado o coffee. O evento foi sensacional. Depois eu vou deixar de novo o e-mail para recrutamento da galera, tá? Se ficar à vontade para mandar e-mail, quem está na live aí também, eu vou divulgar certinho na live, beleza? E agora a gente vai ter aqui uma palestra sobre Event Sourcing Architecture Using Elixir. Ó, bonito, hein? Com o Bruno Macabeza Pagarni. Passar de palmas aí, galera. E aí, vou começar a minha palestra aqui, certo? Vocês vão perceber que meu sotaque é um pouco diferente, eu vim de Fortaleza, então estou aqui há umas 4 semanas, certo? Então, eu fico nervoso quando vou apresentar em público, certo? Então, por favor, aqui. E sim, vou começar aqui. Antes de tudo, vou apresentar aqui mais um pouco. E eu sou Bruno Macabeza, eu entrei há pouco tempo na Pagarni, certo? Sou desenvolvedor de lá, e aqui tem meu GitHub, meu blog pessoal, que eu coloco as minhas talks e eu costumo escrever o que eu estiver estudando no momento, certo? O código que eu vou apresentar aqui já está disponível no meu GitHub, quem quiser acessar pode acessar, dá estrelinha lá e se quiser dar um pull request, etc. Agora eu vou falar sobre a Event Source, mas o que exatamente seria a Event Source? O que seria essa arquitetura? O Master Public, ele tem várias postagens, tem até umas talks muito interessantes sobre o que é evento, sobre arquiteturas usando eventos. Ele também fala sobre vários tipos. A Event Source é uma das arquiteturas que utiliza eventos. E no blog dele fala várias arquiteturas que ficam nesse ecossistema de aplicações de eventos. E ele consegue resumir muito bem o que é Event Source com a seguinte ideia. A ideia principal de aplicação Event Source é que, para qualquer mudança no estado da aplicação, nós vamos ter um registro dela, salvado na forma de um evento, e da qual nós poderíamos voltar ao estado presente ou qualquer estado passado da nossa aplicação, apenas executando esses mesmos eventos. Isso aqui resume muito bem o que é Event Source e que eu vou apresentar logo em seguida. Isso resume, mas não é tudo, e tem muito mais coisa interessante a respeito disso. E por que seria interessante salvar meus eventos? O que é que isso pode agregar de valor na minha aplicação? Um desses valores que possa ser agregado é o seguinte: é muito mais fácil conseguir fazer auditoria, já que eu tenho para cada etapa do estado da minha aplicação, eu vou ter um evento a respeito disso. Então é muito mais fácil conseguir auditar. Posso ver o estado A e poder ir para o estado B e ver o que fez esse estado mudar de A para B. Isso é muito interessante, porque a gente precisa ter auditoria, como se é o financeiro, por exemplo. Uma outra coisa é que eu posso ir para o passado da minha aplicação. Eu posso ver como ele estava ontem, como estava uma semana atrás, estava um ano atrás. Eu posso ir para o passado. E assim que eu posso ir para o passado, eu também posso tentar simular o futuro. Eu posso injetar eventos para poder simular situações hipotéticas. E outra grande ganho é que você pode melhorar a otimização da sua aplicação, já que eu posso usar o banco in-memory. Ou cada vez passar até posso usar o banco in-memory para poder fazer testes, para poder ficar mais rápido de executar meus testes. Já posso executar banco in-memory, não só em teste, mas também em produção. Isso é algo bem interessante que eu faço mais à frente também no decorrer da palestra. E isso são grandes valores que, se a sua aplicação for bom ter, é bom usar a arquitetura Event Source. É bem interessante isso. E só uma curiosidade, que são 2 exemplos bem clássicos, certo? O Matt Fowler também fala desses exemplos, da qual o arquivo de Jonah, do seu banco de dados, é uma de aplicação Event Source. Por quê? Quando eu vou escrever alguma consulta, escrever novas listas no banco, ele vai escrever essas linhas em passo a passo para, se por acaso tiver algum erro, tiver alguma inconsistência, ou um erro no hardware, por exemplo, ele poder voltar, dar um rollback no banco antes da execução daquela sua escrita. Isso permite conseguir ter atomicidade, tornar a escrita do banco mais segura. O outro exemplo de aplicação Event Source é o Git, que acho que boa parte das pessoas usam, se não estiver usando SVN ainda, e que... SVN lá, né? Não, Deus. Ok, eu te entendo. Então, pronto, Git também tem aplicação Event Source. Pois é o seguinte, nós podemos muito bem considerar que nossos commits, nossa aplicação, são eventos da qual mudou de um estado anterior para um outro estado. E nós também conseguimos botar nossa aplicação, sei lá, eu quero ver como estava o código há uma semana atrás. Basta executar os eventos no modo inverso, ficar voltando os eventos.
Isso é dentro de aplicação Event Source, que acho que boa parte aqui utiliza diariamente. E eu vou fazer um fluxo muito simples de aplicação Event Source, certo? Esse aqui é um fluxo bem simples e vou voltar depois para um fluxo bem mais complexo e interessante. Suponho que nós temos dois atores na nossa aplicação, um usuário e o nosso servidor. O negócio está armazenando o estado e ele vai estar armazenando a lista de eventos. A aplicação começou agora e vamos começar a executar ela. Suponho que o usuário tenha criado um evento. Nesse meu exemplo, o usuário está criando eventos, certo? Pode ser que outra implementação de Event Source, o parte do servidor cria um evento, por exemplo. O usuário apenas vai fazer a requisição, adição endpoint, que é participar do endpoint, o servidor vai criar um evento. No meu exemplo, o usuário vai criar eventos e enviar esse evento para o servidor. O evento chegou no servidor, certo? Vamos implementar que o servidor criou os eventos e vamos resolver esse evento, como fosse processar o evento, certo? Resolveu o evento, mudou o estado para 1 e adicionou no event log esse evento mais 1. A minha aplicação aqui, ela é um contador, certo? Apenas um contador. Novamente, o usuário cria um evento, passa ao servidor e vai adicionar no event log o evento mais 1 e mudou o estado para 2 agora. Ou seja, adicionou 2 eventos, mais 1 e outro evento mais 1. O usuário criou outro evento, tipo um contador de menos 1. Novamente, vai adicionar todos esses event logs dos eventos que foram enviados pelo usuário. No caso, se eu usar uma poderia ter vários usuários. Pode evento não determinístico. O que é evento não determinístico? Nós não vamos saber qual é o final dele, somente o parâmetro de entrada. Isso é um evento adicionar um número aleatório. Qual o valor aleatório? Eu não faço ideia e não é bom que saia. E aí, o servidor ele vai processar esse evento, vai resolver ele, vai pegar o número aleatório, caso for mais 4, e adicionar isso. No caso do event log, eu apenas adicionei evento de mais 4 no bloco de registro. Pode ser que você faça uma auditoria mais forte, conseguir pegar o evento de entrada e o evento resultante, o evento de saída. No exemplo aqui, apenas peguei o evento mais 4, que é o suficiente para o meu exemplo, ilustrar. Beleza, o meu event log já está muito cheio de eventos. Se eu quiser executar ele para pegar o estado da aplicação depois desse evento, era muito devagar, teria que executar vários eventos. Eu posso muito bem fazer o snapshot desse estado da aplicação nesse momento, no caso o estado é 5, e conseguir executar a partir dele. Quando você faz uma coleção de eventos, stream de eventos, isso é chamado de aggregation, certo? E o usuário, se enviar um novo evento, vai adicionar o evento depois do snapshot. Então, eu quero pegar o estado da aplicação nesse momento. Eu vou pegar o snapshot e pegar os eventos a partir do snapshot. No momento, o estado da aplicação sumiu. Sei lá, desliguei o computador, o robô que estava apenas em memória, não sei mais qual é o estado da aplicação. Tudo bem, é só pegar meu event log. A partir do snapshot, pegar todos os eventos depois dele. Quando você pega uma coleção de eventos, string de eventos, um aggregate, e converte isso para outra representação estruturada, é chamado de projection. Eu vou falar isso mais depois. E o meu current state, no caso, aquele estado da aplicação, era a minha forma de representar minha coleção de eventos. Vou falar isso mais para frente depois. Ok, eu fiz apenas somente com simulação, mexendo lá as figurinhas, certo? Mostrando exemplo em código. Vocês podem acessar esse meu exemplo que está no meu GitHub, posteriormente depois. Event Source Example, certo? Eu fiz em LXC. E o ritmo dele está bem completinho, explicando um pouquinho o que eu fiz daquele modo e o que foi que eu utilizei. E se você quiser dar estrelinha, agradeço. É o seguinte, como é que eu apliquei a tesouraria Event Source nesse meu exemplo? Que foi aquele fluxo que eu demonstrei. Tem esse diagrama aqui, no caso. Para quem não mexe com o LXC, só para explicar que Phoenix é um framework que para fazer HOTS no LXC, certo? Seria como fosse, não sei se seria o Sinatra do LXC, certo? Okay. Assim. E assim o usuário ele vai acessar esse endpoint que está no Phoenix e o Phoenix ele vai criar um dos eventos. A minha aplicação é uma aplicação de bank, que é um banco bem simples, da qual o usuário pode apenas criar conta, verificar a conta que foi criada a partir do e-mail, transferir dinheiro entre contas e sacar dinheiro. Esse é uma aplicação de exemplo. O que é bem interessante para uma aplicação com Event Source, já que eu posso fazer auditoria melhor no financeiro do meu banco. Esses meus eventos vão ser passados para o barramento. E do barramento, ele vai em teste para vários processos. LXC usa um modelo de paralelismo chamado de Ectos, da qual para cada... Eu vou ter vários processos que vão ficar se comunicando esses diferentes processos a partir de mensagens. Então é muito bom ter vários lojas da minha aplicação dividir em processos. No caso, tem o processo de Apt Resolver,
para poder processar o evento, resolver ele. Eu tenho o event log para poder gravar esse meu evento que eu recebi e fazer história dos meus eventos, snapshot, para poder criar uma cópia do banco, para poder não ter que executar os eventos a partir do início, mas a partir de outro ponto. E o e-mail, pelo seguinte, quando eu vou criar uma nova conta, eu tenho que enviar e-mail para o usuário, com o código de verificação da conta, e quando o usuário sacar o dinheiro, eu envio e-mail só para ter um feedback do dinheiro que foi sacado. Isso é de forma síncrona. Primeiro esse, depois esse, assim por diante. Depois eu falo que isso pode ser de forma assíncrona. Mas enfim. Como é que ficou o código da API? Esse aqui está o código de uma parte da API. No caso, o que importa, exatamente parte aqui, por exemplo, tem a minha rota post no modo de conta. Vou criar uma nova conta. O que é criar uma nova conta para o lado do Phoenix? Eu vou criar um evento. No caso, o evento é new account, com esses parâmetros, e-mail e password. E vou encaminhar esse evento para o barramento. Todas as rotas da API seguem a mesma ideia. Eu crio um evento, envio para o barramento, e depois para o barramento eu vou ter o feedback dele. No caso, qual foi o resultado do evento? Foi um OK e a nova conta? Tudo bem. Então eu vou retornar para o usuário um JSON com a nova conta. Deu um erro, então eu vou enviar um HTTP code erro 400 com o JSON da mensagem de erro. Isso aqui é parte do Elixir, que é o Perimesh, no caso vou tentar fazer o casamento de padrões. O legal de Erlang para Elixir é o casamento de padrões, que é muito poderoso, que é muito fácil de escrever código assim bem legível e fácil de entender. Ok, eu falei que eu estou criando eventos, mas o que exatamente é um evento? No Elixir, na forma que eu fiz aqui, cada evento é uma estrutura, no caso struct. Isso é útil para poder você formalizar os parâmetros de um lugar, porque muito bem exatamente tuplas, mas tuplas é algo meio complicado de lembrar, você dá nomes para cada parâmetro de uma tupla, no caso, por isso que eu usei struct, fica mais fácil conseguir garantir melhor que aquele código é aquilo, e não mudei um pouco em outro momento. No caso, que é só chamar a atenção que faz o new account, no account é exemplo de evento não determinístico, porque não faria sentido o usuário enviar o número da sua conta e token de verificação do e-mail. Isso é algo que o servidor tem que fazer. Então, por isso que uns parâmetros para poder criar um evento em um account, isso é e-mail e password, mas depois, na minha estrutura, eu vou ter número da conta e código de verificação. Foi por isso que eu fiz isso é um caso de evento não determinístico. Mas eu também tenho que salvar no meu banco local, depois, o meu log de evento, o evento completo, com o número da conta e código de verificação, para poder depois, quando eu tiver perdido no meu banco e vou querer reexecutar os meus eventos, eu já consegui voltar ao estado que estava anteriormente, com o número da conta e com a verificação já gerada aleatoriamente anteriormente. E eu não fiz isso, mas o que é bom que se faça é o seguinte: é bom que os nossos eventos para no barramento seja agnóstico à linguagem. Como na minha aplicação era tudo Elixir, tudo bem, não tinha esse problema, mas é bom que se for uma aplicação real mesmo, você utiliza o formato dos eventos mais agnóstico à linguagem, como por exemplo, usar um JSON da vida, já que felizmente ou infelizmente o JSON é a coisa mais popular que todo mundo utiliza para se comunicar entre diferentes aplicações, diferentes processos. Eu podia muito com essa biblioteca tipo Poison do Elixir para poder fazer um encode de uma estrutura no Elixir para o JSON, depois de JSON para o struct. E talvez, sei lá, no futuro faz mais sentido eu conseguir processar evento, uma aplicação em Julia, ou então em Ruby da vida, ou em Node, e não Elixir, poderia usar várias linguagens para resolver o meu problema. No meu caso, seria mais complicado porque tudo estava amarrado no Elixir, mas na aplicação real é você comunicar no barramento a partir de um JSON, por exemplo. Oi? Quando você fala desse jeito, você salva no event source, ele é tipo um banco de dados, só que é bem de longe, é isso? Porque você só adiciona. Sim. Você salvaria um JSON serializado lá, ou você salva o seu struct serializado? Nesse meu exemplo aqui, eu estou salvando a struct, eu não estou salvando o JSON. Mas vou salvar o JSON, sim. Isso é uma coisa que deveria implementar. Mas um exemplo aqui, por exemplo, Flux Standard Action exemplo é um padrão que o pessoal usa para poder criar eventos mais padronizados. Isso é bem simples. É somente JSON que vai ter um type, um tipo de evento, e o payload, que é o que tem no evento. Também, personalmente, poderia ter uma parte de erro aqui, etc. Mas, enfim. Isso é somente padrão para poder receber esses eventos do barramento. Ok. Beleza, eu falei os eventos, mas eles vão separados para o barramento e para diferentes processos. O que é exatamente isso? No Elixir, nós temos vários processos. Quem vai gerenciar esse processo? Supervisor. Supervisor é um processo que vai gerenciar vários processos. Basicamente, essa é a ideia dele.
E esses são os processos que eu tenho na Pagevit Source, no Pagevit Source, que é o barramento, por exemplo, Gmail, fazer os logs, resolver eventos, snapshot, e eu usei a regra de se um processo morrer, vai startar um outro processo. Eu não estou fazendo cluster de vários processos, quer dizer, bem mais simples. E é bem interessante porque na máquina virtual BIM, ele já... Eu tenho somente um processo de e-mail, por exemplo, mas ele já instancia dois, somente um com um fallback, para se um morrer, já consegui iniciar outro muito rapidamente. É bem interessante como a estratégia que ele utiliza. Isso é uma aplicação mais resiliente. LFC é let it fail, deixa espalhar, porque se falhar, foda-se, eu instalo no processo. É uma palavrão com twist de educação, mas enfim. Ok. Seguinte, isso aqui é um barramento, é uma das funções de barramento. No caso, eu vou enviar o barramento, receber o evento, eu vou encaminhar ele para o meu processo de Event Resolve. Pode muito bem falhar, por exemplo, é só encaminhar os truques de erro, certo? E, beleza, o evento teve sucesso. Talvez eu vá querer logar esse evento nos meus logs e fazer snapshot dele também. Porque, por exemplo, suponho que eu tenha já meu banco lá de eventos, certo? Eu preciso instalar minha aplicação, querer restartar minha aplicação. Não faz sentido eu salvar eventos que já foram salvados anteriormente. Só vai ser salvar novos eventos. Por isso que essa flag de não salvar. Mesmo exemplo também, não faz sentido enviar e-mail de uma conta que já foi criada há uma semana atrás. Só faz sentido enviar e-mail para contas criadas agora. Como que eu fiz, bem simples, certo? Como eu já sei quais são os processos que eu vou enviar, eu nem chegar a registrar novos processos no barramento, apenas já coloco o nome dele direto. A sua aplicação real seria muito mais útil. O barramento que vai estar recebendo registro de novos processos de outra forma. Esse aqui foi uma solução bem simples que eu fiz, certo? Não é tão escalável, mas foi o meu problema, que essa aplicação de exemplo já serve como base. Aqui é um exemplo de como é que está na parte do processo de desenvolver o evento. Aqui é a parte do perimesh do LFC, certo? No caso, eu vou chamar a função run com essa estrutura daqui. Se eu receber existe uma função run com essa estrutura, vai executar essa função aqui. Se for uma estrutura de verify account, ele vai executar aquela outra função. Pode ser meio confuso para quem está pegando LFC agora, certo? Mas perimesh é a coisa linda. Fica muito prático se você ver qual tipo esse daqui. Se alguém mexer com Switch também quer perimesh, acho que Rush também tem, só que em LXC é muito mais poderoso e flexível do que em linguagem como Switch e Rush. Erlang também tem perimesh muito bom. Casamento padrão, perimesh. No meu inglês não é muito bom, mas é algo assim. Perimesh. Tem alguma coisa que no Java tem método overload? Cara, que eu nunca mexi com Java, mas overload, na maioria das linguagens, está sobrescrevendo outra função. Pelo que eu sei, não sei como é no Java. Isso aqui já é outra coisa. Eu tenho várias funções com o mesmo nome, só que o que diferencia... Isso aqui não é mestre, é uma função, é diferente. Mas enfim, é como se eu fosse escolher qual função vai ser executada da parte dos parâmetros de entrada dela e do valor do parâmetro. Eu posso muito bem ter uma função que vai só aceitar se o valor da variável for 1, por exemplo. Ou se o tipo dela for par, por exemplo. É bem fácil. Isso é muito mais simples. Sim. Isso é muito bom para receber laços, por exemplo. Posso ter cada parte de um laço com uma função separada. Enfim, voltando aqui. Mas é o seguinte. Aqui são bem parecidos. Se eu receber um evento de verificar account, eu te sacar o dinheiro, eu vou pegar o número da conta, a parte do parâmetro recebido, e só mexer no banco. Eu recebi o evento de verificar account, vou chamar a função de verificar a conta, sacar, vai ser uma coisa de sacar. É bem parecido com o que for cada caso. O banco de dados. Eu usei dois bancos de dados, certo? Um banco de dados é apenas in-memory, que é o Imnese. Eu usei um wrapper para ele ser chamado Amnese, nome bem criativo. Já que Amnese, porque quando o processo morrer, vai perder os dados, já que o banco é só in-memory, certo? Eu consegui fazer snapshot, mas enfim. E também usei LDS, que é um banco de dados, só que é só salvo em um arquivo, certo? É como se fosse, sei lá, usar AWS3 só para salvar meu banco, um arquivo de texto, sei lá. Enfim, apenas o banco de dados só em um arquivo. Então, o MNES, como o Dash já está incluso no OTP, no OTP. O que caralho é isso? É o seguinte, o Erlang ele já tem uma coleção de bibliotecas, funções mágicas milagrosas que já vem nele, já vem por padrão. E o MNES e o Dash é muito bom nisso.
e ele também já é bem testado para aplicações paralelas, distribuídas. Então, esse MNES é um banco muito fácil de conseguir trabalhar com forma paralela. Eu não sei se eu... se vocês quiserem ver o código, tem no meu Git lá, no meu GitHub, como é que está o código, mas é bem interessante. O MNES, por si só, ele é um banco coletar documentos. Ou seja, eu posso ter uma tabela que vai imaginar diferentes estruturas, diferentes tamanhos, diferentes colunas, etc. O Amnésia, ele já deixa mais, assim, um gosto mais de banco relacional. O que para mais para aplicação financeira, ao meu ver, que eu posso ter uma conta que vai se relacionar a várias transações ou algo assim. Para mim, foi mais sentido da aplicação financeira de um bank ser um banco relacional e não orientado a documentos. Por isso que eu escolhi até usar a Amnésia. O Amnésia quer deixar uma forma mais semântica para trabalhar com uma Alexi. Mas só que eu quero ver depois é isso. Beleza. Vocês viram um fluxo que eu fiz na minha aplicação, fiz até um diagrama, etc. Você mais ou menos o código, mas isso escala. Eu fiz do jeito certo. Isso eu fiz de forma bem simples, somente como eu fiz só para eu estudar e depois, eventualmente, palestrar um evento, no caso aqui agora. Só que a minha aplicação é boa. Ela somente é muito simples, não é de escalar muito bem a aplicação, mas de verdade para ilustrar a aplicação de pessoas. Até porque a dificuldade que eu tinha é que quando eu estava em Event Source, a pessoa misturava muito com os padrões de arquitetura. Não tinha um exemplo puro Event Source. Tinha Event Source com vários padrões. E o que eu pegava conseguir aprender. Mas, quais padrões são esses? Eu vou falar brevemente 4 padrões, e depois vou mostrar o fluxo completo com tudo isso. 2 padrões que eu vou mostrar aqui, que é padrões barra estratégia, não sei como chamar, mas é o CQRS e o Post Database. O Max Pauli também fala bastante sobre esses 2 conceitos. CQRS é que eu vou dividir a responsabilidade. Eu tenho esse meu banco de dados aqui, eu tenho vários bancos de dados. Eu vou dividir a responsabilidade de leitura com a responsabilidade de escrita. E o Post Database se combina muito bem com SQRS, que é o seguinte, eu vou ter um banco de dados focado só para leitura. Se o banco de dados é focado só para leitura, eu posso ter vários bancos de dados em diferentes processos, diferentes instâncias. Eu vou ter redundância nesses bancos, porque é o seguinte, se o meu foco é priorizar a leitura, então pode ter redundância para evitar ter que ler várias tabelas separadas, buscando várias chaves primárias, várias tabelas, completando a minha leitura. O foco que é otimizar a leitura. Então, vamos fazer redundância, vamos ter várias instâncias no banco de dados, vamos otimizar a leitura o máximo possível. O que importa aqui é ler. Aplicando isso com a pessoas é o seguinte, eu posso muito bem ter um banco de dados que vai centralizar todos os eventos que a aplicação receber, ou seja, vai ter um banco de dados que vai armazenar todos os milhares de eventos que a aplicação recebe todos os dias. Beleza. E eu vou ter vários outros bancos de dados que vai ser otimizado para a leitura. Tanto o banco de dados que vai centralizar meus eventos web storage, como os bancos de dados só para leitura, eles vão ler do meu esbarramento e isso vão ser atualizar e ser novas linhas desse meu banco. Quando precisar, o web storage quem vai receber mais. Suponho que minha aplicação tenha contas e também tenha transações. Um meu banco pode ser para listar as contas, outro pode ser para ler as transações. O meu banco de ler as transações vai receber mais eventos de transações e o meu banco de conta vai só ler os eventos de conta. Eu posso ter, eventualmente, dados redundantes nesses 2 bancos, mas eles vão estar muito mais fáceis e rápidos para poder ler. CQRS e Post Database não é exclusivo de Event Source, você pode muito bem trabalhar com isso sem ser com Event Source, porém é muito mais prático e útil quando se usa Event Source. Projection, que eu falei lá como em cima, eu falo mais aprofundadamente agora. Projection é um conceito da matemática, que é o seguinte, eu vou ter um determinado dado em um formato e vou converter para outro dado equivalente em outro formato. Como, por exemplo, eu tenho uma figura tridimensional, eu posso muito fazer a projeção dela em um plano bidimensional. Isso é uma projeção. Beleza, para de matemática, mas é Event Source. Pronto. No caso de Event Source, eu posso muito bem converter um string de eventos, uma lista de eventos, e uma outra representação estrutural. Como, por exemplo, eu tenho esses meus eventos, uma aplicação do exemplo, do comecinho, eu posso muito bem representar como equivalente um banco relacional, um banco de documento, no caso o Mongo, por exemplo. Eu posso muito bem salvar em arquivos, como, por exemplo, eu posso salvar uma na AWS S3, por exemplo. Eu também estou salvando isso, fazendo projeção disso em arquivos para armazenar na S3. Como eu também posso usar um banco in-memory, tal como o MNES, por exemplo. Isso faz sentido, estou na projeção, estou convertendo string de eventos em outro dado equivalente em outro formato. Projeção não é exclusiva de Event Source, porém é muito útil com os Event Source. Pode fazer projeção dos meus eventos. E por fim, o Integrated Derivation. O que é isso?
um ciclo de evento, de forma bem alto nível. Eu recebi um evento, eu tenho que validar aquele evento. Aquele evento, ele está bem formatado? Ele faz sentido? Eu não estou tentando criar uma nova conta com e-mail que já foi cadastrado? Isso é etapa de validação. A consequência, eu li esse evento, ele é válido. Quais são as consequências que vai ter em relação a ele? O que eu vou escrever no Bobão? Que eu vou passar novos eventos para novos processos? Eu criei uma conta, eu tenho que verificar essa conta. Eu posso muito enviar um novo evento de verificar a conta, mandar e-mail de verificação de conta. Isso é uma consequência. Muito bem, eu tenho agora derivações. Eu criei a conta, eu já fiz a derivação dela, agora o que o usuário vai ler disso? Qual vai ser? O que eu vou enviar depois disso? O migrate derivation é somente a ideia de fazer essa etapa como assíncrona. Eu posso ter vários processos que vão estar cada um validando, fazendo consequências, fazendo a derivação como assíncrona. Isso é bom, mas nem tanto assim. Pois calma aí. Se eu estiver fazendo como assíncrona, eventualmente, eu posso ter inconsistência. Isso é normal em sistemas distribuídos. Foi o seguinte, suponho que eu crio uma conta e logo um segundo depois eu vou querer ler a lista de contas criadas. Talvez, eu possa muito bem ter um ponto seguinte, eu já criei uma conta, mas não chegou o evento no processo de listar as contas. Talvez eu liste uma conta que está faltando quanto que eu criei um segundo atrás. Isso é uma consistência, no caso. Isso é consistência eventual. Isso pode ser bem ruim, como pode ser, sei lá, não tem problema na aplicação. Esse caso pode existir, mas não vai impactar em nada para mim. É melhor otimizar a otimização do meu sistema e posso eventualmente ter consistência. Pode acontecer, não tem problema. E é caso a caso. Naquele meu exemplo que eu fiz, mas todos os processos eram chamados de uma síncrona, eu iria ter uma consistência muito mais forte. Porém, fica mais devagar. Já aqui fica bem mais rápido. E novamente, isso aqui não é exclusivo de event source, porém é muito útil para os event source. Já estão cansados desses slides, assim, né? Ok. Como é que ficaria o fluxo com todos esses padrões? Que eu já falei aqui, padrões, estratégias, não sei como chamar isso. Eu tenho um fluxo bem simples, com o usuário, ele vai enviar um evento que uma hora vai ligar no Event Storage, que ela vai listar todos os meus eventos. Eu posso ter vários processos que vão estar lendo desse mesmo barramento, os eventos são enviados nesse fluxo. Como, por exemplo, ele vai apenas criar contas, só criar contas aí. Vou ter muito bem um processo de criar conta, validação da conta, enviar e-mail, listar as contas. Esses são os processos, eles vão ter um banco de dados desse processo mesmo, que vai estar, como eu posso dizer, tendo dados redundantes do Event Storage, certo? E vai ter um processo que vai fazer a Google Computação, por isso tem esse igreja aqui pegando do Google Imagens. Enfim, esses meus processos podem eventualmente mandar mensagem para esse barramento, ou seja, o meu Create Account, ele lê do barramento e também escreve informações do barramento. O meu Lista Conta, por exemplo, pode ser somente um endpoint, um API, que apenas está lendo e não vai enviar novos eventos, por isso nessa tinha voltando. Os meus processos também vão estar lendo o Event Storage, por seguinte, os meus dados nesses meus processos aí, eles são efêmeros, são apenas banco memory, como por exemplo, amnésia. Então, se esse processo morrer, ele vai ter que, em algum momento, pegar os dados do Event Storage, fazer uma projeção desses meus eventos e colocar de volta ao estado prévio da aplicação. Isso pode formar assíncrona, como naquele estratégia que pode fazer as etapas de validação, derivação e consequência de forma assíncrona. E, por exemplo, o usuário, ele vai o evento de criar conta. Ele vai mandar isso para o barramento e os processos vão receber essas informações, vão verificar, esse evento de criar conta é para mim, eu vou fazer coisa útil com ele? Pode ser que esses 3 processos aí não iam fazer nada, por isso descarta esse evento, não importa para mim. Já meu Event Storage, meu criar conta, faz sentido. O Event Storage vai salvar esse evento na minha lista de eventos, como append only, e eu criar conta vai ter algum processamento em relação a isso. Vai até salvar no banco interno dele ou a conta que foi criada, para evitar com que 2 contas sejam criadas com o mesmo e-mail, por exemplo. E depois ele vai enviar um novo evento para o barramento, ou seja, eu criar a conta, eu vou ter que validar essa conta e enviar e-mail de validação dessa conta. Por isso, eu mandar no barramento, essa é a informação de que a conta nova foi criada, tem que ser enviada e-mail e o validate, a validação da conta tem que saber que essa conta tem que ser validada ainda, tem que ter registro no banco disso. E o list account talvez tenha informação, não sei. E o criar conta vai precisar receber o mesmo evento que ele enviou, depois vai descartar o evento que já foi criado, todos os processos vão apenas fazer o processamento com isso.
E supõe que nesse meio tempo o evento listar a conta, ele, sei lá, teve algum erro, crashou, a instância foi congelada, teve algum erro interno aí, a coisa aconteceu e perdeu tudo. O Event Storage, ele vai ter que... Ixi, o slide fiz errado. Acontece. O Event Storage, ele vai enviar os eventos que já foram passados antes para o listar conta, para poder fazer uma projeção do que já tinha acontecido antes, para o listar conta poder ser restartado, ser recriado. E assim vai criar um novo banco de dados atualizado. E acabou aí. Você não vai fazer isso, todo esse ponto que já falei. No LFC, ele já tem alguns frameworks úteis para fazer Event Storage, chamado Command, que tem até uma organização no GitHub com esse framework, com esse Command Event Storage, certo? Infelizmente, eu não tive tempo para poder ver esses frameworks, fazer um exemplo bem bonitinho com eles. Porém, esse Bernardo Amorim, que ele até trabalha na Stone estão fazendo aplicações financeiras, que a Stone é o preço financeiro, usando a Event Source. E o Bernardo Amorim até falou na Elixi Brasil, ele está no evento em São Francisco, vai palestrar amanhã, que apareceu agora, de palestra sobre Event Source da Elixi e CQRS. Até tem em português palestra aí, bem interessante, que ele apareceu lá recentemente, ele colabora nesses frameworks, e até vale a pena quem quiser estudar mais nessas palestras dele, porque eu não consegui preparar aqui alguma coisa legal para mostrar. E, além disso, o amigo meu da Pagarma, ele fez até um joguinho, um MMORPG, usando a Event Source, que é, por exemplo, meu jogador aqui, meu player, ele matou vários monstros por vários XPs, como leva atual, ele pode muito ver a projeção do meu banco com meus eventos, e a partir de saber como o XP atual pensa minhas batalhas passadas. Isso é um exemplo. E também, quem quiser acessar meu blog, que eu tenho algumas postagens, não tem sobre Event Source, mas tem umas coisas bem interessantes que podem ir para casa, achar legal e compartilhar. Também tem minhas talks passadas ali. E acabou. Não vou precisar de obrigado, nem de perguntas. Então, alguém faz pergunta aí. Ok, valeu aí. Aquela última coisinha que você explicou lá. Eu não consigo montar no slide. Não, Okay. Aquele do... Caiu o processo lá, sim. aí o Event Source mandou para ele, criou o processo. Então, quer dizer, cada evento, ele sabe se ele foi consumido ou não. Para ele saber que tem que mandar aquele... Que você manda, eu não lembro que era um NA. Sim, sim. Validação de conta. Né? Sim. Todos os outros processos consumiram ele. Sim. Se ele coloca aquilo no bus, todos eles vão consumir de novo. Como é que ele sabe que ele vai mandar só aquele, porque aquele ali que caiu perdeu? Não, pelo seguinte, suponho que eu tenho dois eventos na minha aplicação, certo? Aqui no processo só vai ler um desse tipo de evento, mas se receber aqueles outros, ele vai ser descartado novamente, não tem problema ele ler esse evento novamente. Se aquele processo caiu, só ele vai pedir Event Storage, manda para mim, só para mim, todos os eventos que passaram na minha aplicação. Ele pode fazer isso. Eu respondi a pergunta mais ou menos? Não, assim, eu confundo assim, se ele não vai saber, a não ser que tenha uma comunicação entre eles, porque ele sabe que parece quando ele cria instância, ele faz um request e pede tipo assim, justamente a informação. eu processei o seu evento, para ele saber, não sei se é isso que você falou, porque senão os outros, como é que eles sabem que eles já consumiram aquele evento, e aquele um lá que ele cria de novo, aí ele sabe que ele não consumiu, já que tem essa autonomia. Ou ele pode pedir todos os eventos de volta, não precisa pedir somente o que eu perdi, pode pedir todos. Aí ele joga todos no bus. Sim. Aí aqueles que já foram consumidos... Não, vai jogar vai jogar no processo diretamente. Pode ser que o Event Storage comunique diretamente para aquele processo. Ou a história pode muito bem fazer, sei lá, só vai ler esse evento, esse processo aqui que perdeu tudo. Você pode muito bem colocar um flag, por exemplo. Aí depende de como você quer fazer o barramento. A história pode mandar todos os eventos para todo mundo, mas só vai ler esse processo com esse ID aqui, por exemplo. E aí os processos individuais, sabe? Esse ID... Ele pode descartar, vamos ler esse ID aqui eu já consumi. Sim, ele pode descartar. Tá. Na prática, você pode muito bem fazer snapshots do banco, vou ter que começar tudo do zero também. Isso já otimiza. Eu só quero os processos a partir desse momento aqui. Eu já tenho o snapshot. Né? Sim, tem snapshot, já tem gravado. Assim. Outra coisa. Aí, então, bora.
participação de todos aqui. Muito obrigado de novo, pessoal da Móvel. Muito obrigado por vocês terem ficado até o final, assistindo a palestra bacana aqui de Elixir. E é isso, galera. Tem um sorteio aqui, desculpa, quem está na live não vai poder participar, mas quem está aqui vai ter um sorteio, eu tinha esquecido disso. Outra coisa também, as palestras a gente vai colocar acho que no Meetup, a gente vai disponibilizar todas as palestras, todo o conteúdo que a gente colocou aqui, enfim, tem a live no Facebook também que a gente fez, que fica gravada. Vocês podem curtir as redes sociais, todas as redes sociais que a gente tem, né? Pode entrar no Meetup, da Join Meetup, provavelmente está todo mundo aqui já ter dado Join Meetup, né? Enfim. Vocês podem ir lá no facebook.com/nerdzão, que aí vocês vão procurar por Nerdzão que vocês encontram. Tem o Nerd Girls também, então por favor, quem curtiu o Nerdzão, curta Nerd Girls. Enfim, compartilhem, curtam, por favor, muito obrigado, assim vocês fortalecem o trabalho que a gente está fazendo. E basicamente é isso, galera. Muito obrigado de novo a todos. E agora a gente vai ficar com um sorteio. Muito obrigado. Gente, seguinte, temos a lista de participantes, todo mundo que confirmou.